Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 9 de novembro de 2013. Esse é o verbete de número 2836. Ele tem 6 páginas, 55 logias e 6 máximos. O tema Minas Terrestres, da Pacifismologia. Quem escreveu esse verbete é o professor Gustavo Vieira, está aqui muito bem assessorado pela esposa, a doutora Carolina. E o professor Gustavo é professor de Direito Internacional do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas, doutor em Direito pela Unicinos, possui graduação e mestrado em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, tem experiência na área de Direito com ênfase em Direito Constitucional e Direito Internacional Público, atuando principalmente nos seguintes temas: paz, Direito Internacional dos Direitos Humanos e o Constitucionalismo Contemporâneo. Ele é brasileiro, natural de Santa Maria, Rio Grande do Sul, voluntário da Conscienciologia desde 1997, docente em Conscienciologia desde 2002 e atualmente mora em Pelotas. Então, definologia. As minas terrestres são os artefatos bélicos antissomáticos implantados no solo, caracterizados por acionamento na presença, proximidade ou contato da vítima, cujo efeito explosivo gera destruição dos membros inferiores, podendo causar também adessoma. O holopensene pessoal belicoso, os belicopensenes, a belicopensenidade, o holopensene da guerra, o pensene maniqueísta de compreensão da socin patológica no binômio amigo-inimigo, os passe-pensenes, a passe-pensenidade, as minas terrestres, o estrepe na condição de mina terrestre da antiguidade, os 103 países já minados, a grande incidência de campos minados em regiões de fronteiras, os 50 países produtores de minas, incluindo o Brasil, a interprisão grupocármica belicista, a crise de saúde pública mundial gerada pelo uso disseminado de minas antipessoal, as minas produzindo vítima a cada 22 minutos na década de 1990. Os empreendimentos pró-universalismo no marco da ação anti-minas, o antibelicismo enquanto ponto de convergência dos serenões. Nós lemos aí algumas frases, a fatologia tem mais de 20 linhas. Na parafatologia, o potencial mega assediador do belicismo, as interprisões grupocármicas pelo desenvolvimento e emprego de minas antipessoal, o bagulho energético entrópico da mera presença de armas, o assédio interconsciencial fomentando os acidentes com minas terrestres. Aqui na divisão da argumentologia, no tópico tipologia, ele nos traz 7 tipos de minas terrestres, aqui descritos em ordem alfabética. No tópico holocarma, a situação do Brasil em relação às minas terrestres pode ser evitada, por exemplo, a partir de 13 situações listadas a seguir aí em ordem alfabética. E na página 29, no tópico restauração, ele coloca 3 tipos de estratégias percebidas no âmbito da ação anti-minas, considerando o princípio da restauração evolutiva. Na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos antiviolência, cultura de paz, desbarbarização da humanidade, reeducação para a paz e terra de todos. As minas terrestres constituem mega bagulhos energéticos a poluírem o planeta Terra, ampliando as interprisões grupocármicas entre os povos e agravando o holocarma das nações. Você já refletiu sobre a necessidade de erradicação dos artefatos bélicos, entre eles as minas terrestres? Qual o nível pessoal de desarmamento dos próprios patopensenes perante a construção coletiva do pacifismo? Na filmografia específica, ele coloca 3 fontes e na bibliografia específica 4 fontes. Aqui a mega análise do professor João Paulo. Nós temos armadilha, explosivo, mutilação, dessoma, destruição, conflitividade, belicopensenidade, megabagulhismo, armamentismo, militarismo,
antissomática, antiviolência, desminagem, vitimologia, interprisiologia, intrafisicologia, pacifismologia, paradireitologia, holocarmologia e cosmoeticologia. Perguntas. Antes das perguntas, Gustavo, seria bom você dar uma geral, uma contextualização, como que você começou nesse assunto, quanto tempo tem, o que te chamou a atenção para você começar essa pesquisa. Acho que vale a pena você dar uma introduzida no assunto. Boa tarde a todos. Então, na verdade, eu comecei antes na Conscienciologia, né? E até com quem organizava os cursos em Santa Maria era a Carmen, que está aqui à direita, na época. Nossa. Em 97, isso era novembro de 97. E fazendo depois até o P4, era a época, né? Depois foi substituído pelo CIP. No P4 informavam que os serenões tinham um eixo de atuação comum, que era o antibelicismo. Então, quando eu ingressei no curso de Direito, eu comecei a participar de pesquisas, né, com títulos sobre a constitucionalidade dos tratados internacionais de direitos humanos. E comecei a me envolver também com organizações do movimento de direitos humanos, movimento municipal e depois do movimento municipal de direitos humanos, isso em 98. Era o cinquentenário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós ingressamos todos na Anistia Internacional. E dentro da Anistia Internacional, eu fui convidado, né, para atuar e para começar a trabalhar nessa campanha. E a sede da campanha brasileira era na cidade onde eu morava, a campanha brasileira contra minas terrestres. E eu percebi, então, assim, olha, esse trabalho deve ser bastante assistido, né? É um trabalho num eixo bem pesado, mas deve ser bastante assistido. Eu comecei em 99, então, em 2000 eu comecei a trabalhar mais diretamente com a campanha internacional, né? Na área internacional já, em atividades junto à OEA, depois 2000 já dentro da ONU. Então, o meu trabalho aí vai muito na área da construção de vontade política para a erradicação, para a universalização do Tratado de Erradicação das Minas Terrestres e para a implementação desse tratado, indo às vezes aos países para fazer inspeção, para elaboração de relatórios, e junto a, enfim, construção de vontade política junto a ministérios de relações exteriores dos países, ou níveis políticos, eventualmente mais técnicos, né? Então, desde 99 é isso aí. Ao longo do verbete você vai detalhando isso. Então aqui é o verbetógrafo professor Gustavo. Fatologia, página 25, primeira linha. Como funcionava a estrepe na condição de mina terrestre da antiguidade? Quais foram os primeiros povos e países que a utilizaram? Bem, na verdade, existe um achado mais recente, que 600 anos antes de Cristo, já na China, eles já teriam um tipo de mina, a partir de uma caixa de madeira, um tipo de mina também explosiva. Mas a estrepe, ele é um artefato feito de material metálico, de ferro, e ele tem 3 pontas. Né? Então, do jeito que larga, ele fica com uma ponta para cima. Né? 3 a 4 pontas, e fica sempre com uma ponta para cima. Então, aquilo era usado já na época dos gregos, né? E tem um efeito muito similar, né? Os cavalos, as pessoas pisando naquelas estrepes. Na segunda linha, também na fatologia, na mesma página, há esperanças da diminuição do número de 103 países já minados? Há risco de esse número crescer ainda mais no futuro próximo? Esse processo de erradicação das minas, ele é considerado um modelo de governança global, pelo sucesso que tem obtido, desde o processo da negociação, pelo envolvimento da sociedade civil organizada, que consegue envergar a vontade política dentro desse processo. Hoje em dia já reduziu para menos de 70 o número de países minados, e o nível de estigma global em relação à arma é a tal ponto que mesmo os países que têm nos seus arsenais, eles sabem que eles não podem usar pela repercussão global que vai dar. Né? Qualquer eventualidade em que se cogite usar, a opinião pública tem um papel muito forte, porque o estigma já foi consolidado. Então, para ter uma ideia, ele pergunta sobre a possibilidade de aumentar, né? Para ter uma ideia, dos 50 países que eram produtores, hoje 10 ainda se resguardam ao direito de produzir, né? Mas muitos desses já não produzem mais. Ainda na fatologia, página 25, quarta linha. De
que modo se pode reverter a interprisão grupocármica belicista desses 50 países produtores de minas, incluindo o Brasil? Bem, esse é o princípio da restauração, né? Que tem ali na página 29. Na página 29. Então, o princípio da restauração evolutiva. A desminagem diretamente, né? Um exemplo de ação é o que aconteceu recentemente. Foram achados nos estoques do Muammar Gaddafi, de armas, minas terrestres produzidas no Brasil, né, que não constavam registros de exportação, etc. E, desse modo, o Brasil vai cooperar financeiramente, lá com o processo de ação anti-minas, e vai tentar colaborar de algum jeito. Esse é um modo, né? O Brasil oferece expertise para o processo de desminagem, disponibilizando militares que conhecem as técnicas que podem orientar no processo de desminagem. Agora, tanto doações financeiras quanto financiamento de desminagem, mas também a reversão de outros processos. Uma das questões mais desafiadoras hoje em dia ainda é a assistência às vítimas de minas, porque é a assistência que tem que ir para a vida toda, não só na reabilitação física, mas também na reinserção psicossocial, que é muito mais do que isso e é de longo prazo. Mais custoso. Página 26, primeira linha, em teoriologia. Poderia falar mais sobre a teoria da guerra? Existe uma série de... Na verdade, a teoria da guerra é muito mais desenvolvida em relação à teoria da paz, né? Muito mais tempo é dedicado e investimentos públicos até são dedicados para pensar estratégias de guerra do que estratégias para a paz, né? Então, parte daquela máxima, né? Se você quer paz, prepare-se para a guerra, né? Que no meu ponto de vista é uma inversão, né, lógica desse processo. A teoria da guerra, então, tem uma série de autores, principalmente na linha do militarismo. Os militares que desenvolvem e que buscam esses autores. Entre eles, por exemplo, Clausewitz é um dos autores bastante citados, né, que são estrategistas, muitos deles são estrategistas militares mesmo. Okay. Professor Gustavo, parafatologia, na página 26, quinta linha. Poderia expandir as paracomatoses resultantes das dessomas provocadas por explosões de minas terrestres? Teria alguma casuística pessoal? Então, nos campos minados, na perspectiva extrafísica, há relatos, né, de muitas pessoas que às vezes ficam estagnadas, né, onde que sente o clique da mina, às vezes a pessoa fica parada, né, e aí vem a dessoma, tudo. Então esses campos eles têm um processo bem complicado, até porque também é uma dessoma muito repentina, né? E esse processo gera, se a gente imagina hoje que tenha 300 a 400 mil pessoas sobreviventes desse processo, e os acidentes acontecem em zonas distantes de assistência médica, né? Muita gente acaba ou acabou dessomando, de algum modo. Agora, teria algum estudo sobre a quantidade de minas já colocadas, assim, uma abrangência, alguma estimativa? Ela se estimava na década de 90 110 milhões de minas plantadas, tá? Mas na Segunda Guerra foi usado muito mais do que isso. É que quando ele é usado uso por militares, e por exército, por forças armadas, né, que são bem estruturadas, eles fazem planta da recolocação, onde eles colocaram as minas. Então, muitas vezes, depois eles conseguem limpar rapidamente. Mas quando fica muito tempo depois, já complexifica, porque o efeito do tempo faz ela circular demais. Então, assim, se estimou em torno chegou a 400 milhões de minas plantadas. Né? Na página 29, restauração. Poderia comentar no item 2, ampliação dos acertos, no final da frase efeituá-lo do Tratado de Otton? Perfeito. Então, como eu estava dizendo, esse caso da erradicação das minas, ele é considerado um modelo de governança global, né, pelo envolvimento da sociedade civil global. Tem um autor que tem uma teoria do soft power. Vocês já ouviram falar, o autor é Joseph Nye. E o título do livro é Soft Power. Ele usa como exemplo, por exemplo, de soft power por organizações não governamentais, a campanha de erradicação de minas. Muitos autores dessa temática usam isso como referência. E vários consideram um modelo de governança global.
Com isso, criou-se uma sociedade civil que conseguiu se articular no nível da política internacional uma capacidade de atuação e um conhecimento técnico. Quando esse problema começa a ter um nível de reversão significativo, essa capacidade técnica começa a operar dentro de outras frentes. Erradicação de bombas cluster, controle de armas leves e ligeiras. Então, nós já temos um novo tratado, eu particularmente participei desde o início dessa negociação desse novo tratado sobre a erradicação de bombas cluster, já está em vigor, já começou o processo de destruição dessas armas, que também tem um efeito sobretudo em civis. Depois disso, sobre o Tratado sobre Comércio de Armas, que foi aberto para assinaturas em 3 de junho deste ano, na ONU, e já tem mais de 100 estados que assinaram esse tratado, e o diferencial, então, se cria uma capacidade. E desarmamento nuclear, semana que vem eu estou indo para um evento sobre desarmamento nuclear, a ONU já está tratando de um novo tratado também, para a questão do desarmamento nuclear, robôs com capacidade de conduzir armas, então, uma série de campanhas e novos tratados internacionais foram já criados e estão em processo de negociação a partir desse caso da erradicação das minas terrestres. E ele é considerado um modelo em relação a vários movimentos. Em 97 ele é criado. Ele é usado como referência para o Estatuto de Roma, que cria o Tribunal Penal Internacional Permanente. Eles abrem a participação da sociedade civil e o processo consegue sair um tratado sem reservas, uma série de condições. Aqui no B, Pedro, Gustavo. Pode falar. Eu trabalhei na área de mineração, né, inclusive com explosivos, né, de abertura de minas e rochas. E você bota aqui na conformática, né, número 1, definologia, segunda linha, cujo efeito explosivo gera destruição de membros inferiores. A gente estudei um pouco essa área. Existe um grande percentual de minas no mundo que elas têm mecanismo para saltar, elas têm uma espécie de mecanismo, né, de proximidade, ela salta para explodir a uma altura de 2 metros de altura para justamente afetar os membros superiores, né? Um grande número desse tipo de mina, né? Desse mecanismo. Existe um tipo fabricado pela ex-Iugoslávia, né? Que ela é justamente essa. Pisa, ela salta em torno de entre 1 e 2 metros, ela explode, gerando um efeito de fragmentação. Ela foi usada de modo um pouco... Isso existe, é um tipo de mina antipessoal. A regra é esse de explosivo de baixo para cima, da explosão de baixo para cima. Mas existe, sim. Obrigado. Sim, ótimo. Outra... Está funcionando? Está ouvindo? Outra coisa também são os métodos hoje, né? Também vem da área de mineração. Tem um novo método que eles inventaram na África, vem sendo usado, um método bem barato, né? Que eles usam roedores, né? Não sei se você já viu, usam ratos, né? Como? Que são treinados, né? Com alimentação, com tipo de substância química das minas, né? Para fazer esses ratos, eles são levinhos, então eles conseguem identificar essas minas, né? E também tem os métodos mais caros hoje, né? Que é a parte de geofísica, né? Também que é um equipamento mais caro, mas também é bem eficaz, né? Esse tipo de identificação de minas, né? Um pouco dessa parte de identificação, se você conseguir. Perfeito. Existe já uma experiência sobre limpeza de campos minados com ratos em Moçambique, né? São ratos grandes, né? São uns ratazanas grandes da Tanzânia. São considerados melhores que cachorros, porque os cachorros ficam muito eufóricos quando detectam a mina. O custo de treinamento é muito, muito alto, né? Então, assim, existe uma cooperação dos animais aí na detecção das minas. O problema é que depende muito da situação, né? O tipo de terreno, a umidade do terreno, a vegetação, o acesso. Para dar um exemplo de dificuldade, na fronteira entre Equador e Peru, tem um campo minados lá no meio da floresta amazônica. Para chegar só de helicóptero e desminagem só 3 meses por ano em função da inundação do período. Então, isso depende muito do tipo de técnica, ele tem se adaptado
à condição do local. E aonde teria mais minas? Em que país, em que região? Já tem isso mapeado? Onde tem mais, é que tem muita estimativa. Chegou a se estimar que nas fronteiras do Egito teriam em torno de 20 milhões de minas. Né? Angola, os números variavam de 6 a 10 milhões de minas plantadas. Né? Mas, por exemplo, a gente tem muita na América Latina que não se sabe, que não é de conhecimento público. Chile tem em torno de 250 mil minas plantadas, nas Malvinas. Colômbia tem 2 acidentes por dia. Peru, Venezuela tem 1 campo minado só. Bolívia chegou a ter acidentes. Na América Central tinha muita mina. Cuba. 26, na neossinapsologia, né, quase no final da página 26, você fala no segundo item, a desconstrução das sinapses da violência. Como é que você acha que a gente pode ir, isso, claro que é historicamente e com muito tempo ainda, como é que você acha que a gente pode ir começando a desconstruir essas sinapses da violência e a construir as sinapses da paz que você fala, inclusive no primeiro item? TARES, né? Eu acho que a condição para a reconstrução dessas sinapses, sem dúvida alguma, é a TARES. Isso está ligado, veja, houve aquela pergunta sobre a teoria, eu falei que a teoria da guerra ela era muito mais desenvolvida que a teoria da paz. A teoria da paz, enquanto uma teoria, enquanto uma especialidade, enquanto um campo de estudos, ele começa depois da Segunda Guerra, depois da Segunda Grande Guerra. Né? Então, ela é muito... A gente consegue medir facilmente a violência, mas não a paz. Né? Ali na neossinapsologia mesmo, anteriormente, tem assim, a necessidade de neossinapses para a leitura, mensuração e avaliação da paz. E a gente não consegue ler a paz, a gente não consegue mensurar a paz, porque a gente não criou uma lexicografia, uma lexicologia ainda suficientemente estruturada para conseguir percebê-la. Mas a gente consegue perceber a violência e a guerra. Né? Então, a condição, eu acho, inevitavelmente, Eliana, é a TARES mesmo. E toda uma transformação profunda aí, né, da própria sociedade, um momento em que a gente não precisar mais, né, ter guerras, e aí armamentos não se justificam mais, muito menos minas terrestres. Gustavo, desculpa a minha ignorância, qual é a diferença entre bombas cluster e minas terrestres, por favor? A bomba cluster é tipo um container. É uma bomba que é lançada de avião ou do solo, e ela se abre, e ela tem um mecanismo de dispersão. Lança várias submunições que têm efeito tipo granada. E aí elas são lançadas, às vezes, uma altitude, né, uma altitude bastante significativa, e elas se dispersam, e ao tocarem o solo, elas devem explodir. Elas podem carregar dezenas, ou centenas, ou milhares de submunições. Agora, um exemplo que gerou bastante impacto, Israel usou... sob o sul do Líbano, em 2006, 4 milhões dessas submunições. 1 milhão ficou sem explodir, em regiões urbanas. Então, o efeito... Só que tem um outro problema. Então, é muito impreciso o uso, né? Tem as taxas de falhas muito grandes. A indústria fabricante falava que esse tipo de submunição ela ia ter um efeito de 2% de falha. Ela teve 25% de falha. Depende do armazenamento, das condições do solo, enfim, uma série de condições, de situações. E o efeito explosivo é muito maior. Elas têm, às vezes, a capacidade de perfurar blindados. E no Afeganistão, os Estados Unidos usou, e era um tipo BLU, uma amarela, e a Unicef estava lançando comidas em pacotes amarelos. Né? Então, isso era muito atrativo para crianças. As crianças... Tem todo um trabalho que se faz sobre educação, sobre risco de minas e explosivos nessas regiões, porque as crianças ficam muito atraídas por esse tipo de objeto, ficam manipulando, né? E chega um ponto que pode gerar uma explosão. Isso acontece bastante. O pessoal, às vezes, leva para casa. Complementando isso que você falou, nessa vida eu trabalhei na Vibras. Você já conhece. A Vibras é a produtora de bomba cluster no Brasil. Isso. E existe um tipo delas que você está falando, que ela explode a uma altitude, ela não chega até o chão, ela cai de paraquedas, lá no ar, como ele está falando, abre o foguete, e são várias submunições que vêm. Tem o SBAT 40, que são 40, e a outra 60. Essas vêm de paraquedas, caindo, porque o paraquedas direciona, então são chamados bombas de saturação. Quando ela explode, é o tipo de gasolina plásmica, daquela tipo do Vietnã, que explode e perfura, como ele está falando, perfura viaturas,
Imagina em humanos aquilo. E eles têm filmes disso em campo. Pessoas, diz que é um negócio que quem tem um pouco de estômago não consegue assistir o filme. E quem comprou muito isso foi o Iraque. Você sabe, na época do Saddam Hussein, foi o que mais investiu na Vibraz. Ele praticamente comprava a produção toda de meses do pessoal. E o dono da Vibraz era muito amigo do Saddam Hussein. Eu tive há 2 anos uma audiência pública na Comissão de Direitos de Relações Exteriores, Defesa e Relações Exteriores. Que morreu, você está falando, o Verde, né? Exatamente. Mas o filho dele se matou, você sabe, né? Não, essa eu não sabia. O filho dele cometeu suicídio e disse assim para o pai: as armas foram feitas para matar, então eu vou me matar com uma delas. Essa eu não Olha sabia. a ironia. E ele faleceu num acidente de helicóptero bem suspeito. E ele era amigão do Saddam Hussein. E aí com o Nelson Jobim, o Brasil encampa e se torna sócio da Vibraz, que estava, né, falindo. E aí o Brasil está aportando e comprando essas armas que já estão em processo de estigmatização global, né? É uma política, é um tiro no pé, né? É um tiro no pé nisso aí. Verdade, mas a gente está trabalhando junto ao Congresso com um projeto de lei para que, se o Brasil não assinou esse tratado internacionalmente, que a gente possa ter um projeto de lei interno. Então, já tivemos 2 audiências públicas no Congresso, o pessoal da Vibraz foi, né? Além do Ministério da Defesa, mas eu era o único lá defendendo eu e o Gabeira, né? Gustavo, eu queria fazer uma pergunta em cima disso. Não tem uma maneira de você fazer uma saturação para explodir as minas com um equipamento desse? Ou seja, aquela região que está cheia de mina, você solta essas mini bombas, essas submunições, mas com a intenção positiva de detonar aquelas minas da região, sem usar animais, sem usar nenhum tipo de outra situação? Não, os animais não são feitos para... Eles não morrem, né? Eles detectam e voltam para ganhar, sei lá, castanha, por exemplo, no caso dos ratos. O problema primeiro, tem um impacto ambiental, né? Depende do tipo de terreno, depende muito. Então, se desenvolveu, por exemplo, umas espécies de uns tratores, que passam com um rolo compressor. Eu cheguei a ver isso. É um rolo, e aí esse rolo tem correntes e na ponta tem bolas de ferro. E aí ele vai batendo o solo, e aí tem um sistema de proteção, e a gabine é lá atrás, né, de um tipo de proteção que aí caso exploda. Vai. Mas aí para isso tem que tirar a vegetação, tem que ter acesso. Para isso é um equipamento bastante caro. Né? Então realmente depende muito da região. Né? E um exemplo, Bolívia Peru usou para proteger dos atentados do Sendero Luminoso, minas terrestres no sistema de eletricidade, então nas torres de eletricidade. O Sendero Luminoso às vezes fazia atentado para derrubar essas torres. Eles colocaram minas terrestres ao redor. Essas minas às vezes caminham em função da umidade, do tipo de solo, às vezes vão encontrar 1 metro e pouco de profundidade, né? E ela está fora do perímetro que deveria estar. Então, ou tem inundação, ou tem terremoto, ciclones, tudo isso acaba alterando bastante. Até outro dia, não sei se você sabe disso, eles ainda achavam bombas, na verdade, da época da Revolução de 32, na região de Cruzeiro, ali, divisa com o Rio. Porque diz que tinham muitos cariocas que preferiam jogar as bombas no brejo, ou no mato, para não matar brasileiro. Tinham muitos que tinham essa questão da índole, de não querer matar o irmão. E eu lembro que a minha mãe era muito criança na época, eles escutavam o bombardeio, meu pai participou da Guerra de 32. E disse que ao invés deles jogarem nas casas, Pedro, eles jogavam no brejo, para não explodir. Só que isso afundava e ficava lá. Né? E até um tempo atrás chegaram a achar bomba lá no fundo, por alguma razão, que foram mexer, não sei. Quer dizer, tem essa situação também de bombas que acabam virando minas, né? Ah, sim, bastante, e no mundo inteiro. Da Segunda Guerra é muito frequente. 2 vezes fecharam nos últimos anos o aeroporto de Heathrow, por encontrarem bombas, às vezes, de 500 quilos. Né? O pessoal, quando vai construir em determinadas regiões da Europa, sabe que quando vai procurar, vai encontrar muita coisa. Ainda existe, por exemplo, chegou a ter em alguns países, a Áustria, por exemplo, chega a remover, às vezes, 50 toneladas num ano de explosivo remanescente de guerra. Ali na invasão da Normandia, eles colocaram muitas minas, né? Já tiraram todas? Não tem como, né? Não. Os alemães não, tem regiões aquela... bloqueadas ainda, tem regiões que ainda estão bloqueadas. Da Segunda Guerra, ainda tem umas que ainda tem minas gerando vítimas. Pode falar.
Gustavo, página 26, para a fatologia, é a terceira linha de baixo para cima. As consciências amparadoras prevenindo acidentes explosivos. Prevenindo, é isso? Quer dizer alguma coisa a respeito aí? Sim. Existem casos, um exemplo assim que me vem à mente agora, uma família atravessando da fronteira do Peru para o Chile a pé, no meio da noite, atravessa um campo minado, sem pisar, porque não viram as placas, não sabiam que era um campo minado, né? Ultrapassaram as cercas, e aí conseguem chegar e depois ficam sabendo que era um campo minado, né? Então, às vezes, tem um caso, por exemplo, de uma vítima de um militar brasileiro, em que ele estava dando assistência técnica para um trabalho de desminagem na Nicarágua. Isso foi acho que foi 96. E ele deixou a mochila dele e as coisas dele no lado de uma árvore, e ele foi 10 vezes ali sem pisar na mina. Aí na 11ª, pum. E aí perdeu uma parte da perna. Então tem o risco é muito maior do que o impacto, às vezes, que poderia ter gerado. Outro exemplo, assim, nisso que o Jorge comentou, dos arsenais que ficam abertos, né, a céu aberto. Vocês imaginem o que ficou na dissolução da União Soviética, né? Mas isso acontece, um dos países que eu fui fazer a inspeção é Guiné-Bissau. E os paióis e os quartéis generais ficaram abertos, com acesso à população. Então o pessoal ia lá, plantava, usava aquele material, e para tirar, às vezes, o alumínio de determinadas bombas, eles ficavam batendo, né, naquilo ali. E surpreendentemente, às vezes não se acidentava, às vezes aquilo não explodia. Não conseguia entender como é que isso às vezes não explodia. Então deve ter muita assistência para tentar prevenir esse tipo de impacto, né? Tinha gente às vezes que encontra que eles iam achando as minas e levando para casa. Coleção. Né? Uma Minoteca. coleção, né? Leva as armas para casa e coisa e tal. Então, e não tem noção do potencial, né, explosivo disso aí. Isso se encontrou muito. Agora aqui na página 26, fatologia, você acabou de comentar. Gostaria de que abordasse as consequências amparadoras prevenindo acidentes explosivos. E aí ele complementa, são as mesmas que evitam acidentes de trânsitos? É difícil de saber exatamente, né? Mas devem existir técnicas bastante próprias para cada uma delas. Esse tipo de bomba que não explodiu, que 1 milhão não explodiu lá no Líbano, né? Depois foi detectada, ela tinha 7 mecanismos que podiam falhar, né? Então, a possibilidade de neutralizar isso, né, e quem sabe a assistência para neutralizar isso, né, pode ser bastante importante. Elencologia, página 27, final da primeira linha. Poderia ampliar sobre a consciênsula? A consciênsula, ela é a consciência de um nível de imaturidade infantil, né? Então, a gente pode identificar assim como uma pessoa que não consegue perceber, compreender a visão de conjunto e perceber o efeito halo das ações que gera. Ela só pensa e percebe o curto prazo, né? Então assim, eu vou colocar a mina para proteger da vinda de alguém. Sim, mas aí depois vem o tratado de paz ou vem outras situações e aquilo fica, né? E o impacto daquilo pode ser muito mais longo. Então a consciência é isso, é a caracterização de uma consciência imatura a nível de uma infantilidade. Ele dá uma sugestão de filmografia, Amor Sem Fronteiras. Eu cheguei a assistir e eu tive a impressão que a abordagem era excessivamente hollywoodiana. Por isso que eu não... Você conhece, Eu né? conheço. Outra aqui. Em minha cidade natal, Itajubá, Minas Gerais, existe uma fábrica de armas do Exército Brasileiro. Acredito que este fato traz um peso muito negativo ao holopensene da cidade, além de atravancar o seu desenvolvimento. Seria possível que assediadores extrafísicos estejam no controle deste empreendimento? A reurbanização extrafísica do local poderia minimizar este impacto negativo? De que forma isso poderia ser feito? Bem,
Eu diria que tem mega assediadores nesse processo, não assediadores, né? E eu acho que a melhor forma é a pessoa tentar cumprir, né? Tentar identificar a sua ProEx, executar e ver o que vem para ela assistir. Né? Ver o que acontece para ela assistir. Porque se ela for identificar, né? Tentar identificar ProEx e for nessa direção, o que for para ela assistir vai chegar, né? No ponto e no momento. E aí ela poder ajudar nessa TARES, nesse esclarecimento, para ver no longo prazo. Eu estava pensando, por exemplo, existem muitos militares espíritas. Né? E se eles começam a perceber melhor, eles podem reverter a inserção deles enquanto infiltrados cosmoéticos. Né? Agora, você já, pegando esse gancho, você já fez alguma pesquisa mais séria sobre o seu processo nisso tudo, em termos de série X, retrocognição, o que você tem de hipótese? Claro, eu pesquiso muito sobre isso, né? E uma coisa, do ponto de vista da geopolítica, por exemplo, eu nasci em Santa Maria, né? E Santa Maria é a cidade, certamente, um dos holopensenes, que tem mais, é a cidade que tem mais militar por civil no Brasil, entende? Eu estava vendo aqui, só um parênteses, a sua sigla é GOV, né? G-O-V, que tem a ver com coisa pública, que você trabalha com isso também, né? Também é uma sincronicidade. Então eu tento, meus pais nasceram numa cidade que é a capital da paz, Dom Pedrito. Né? E eu nasci em Santa Maria. E tive na verdade, eu identifico esse trabalho todo que eu desenvolvi, na verdade, como um aporte. Grande parte dele foi até os 36 anos, né? Como um aporte, porque eu tive a oportunidade de conhecer muita coisa, de viajar muito. Tudo, né? Hoje eu devo ter transitado já em mais de 30 países, 33 países já, muita coisa em função, né? No último que eu fui agora, fui para a Zâmbia há um mês, para uma conferência da ONU sobre a erradicação de bombas cluster, de Estados parte. Então, assim, eu tive a possibilidade de conhecer muita coisa, de participar, de fazer muitas atividades. Claro que eu fui para trabalhar, mas eu percebo isso hoje como um aporte para o processo executivo. Eu acho, e principalmente para daqui para frente, essa experiência que você vai ter vai ser fundamental. Posso comentar sobre Itajubá? Pode falar. Tudo bem, Gustavo? Então, Itajubá, eu penso que quem mora lá tem a oportunidade de estar trabalhando num projeto chamado Educação, Ciência e Meio Ambiente, que a cidade estabeleceu como um marco de referência para crescimento e desenvolvimento local integrado. E na medida em que ela se envolve, por exemplo, em empreendimentos de base tecnológica, que são limpos, e ela possa, então, desenvolver projetos em paralelo, ela vai estar criando um outro tipo de holopensene e uma construção de cidade cujo plano diretor, independente do governante que entre, ele assuma, junto com os vereadores, um plano que a cidade estabeleceu para seu desenvolvimento. Pelo menos era isso na década... Deixa eu ver quando é que eu vim para cá. Eu vim para cá em 2003, então até 2003 isso estava valendo. E eles tinham estabelecido analfabetismo zero em 2002. Eu fui numa reunião em que quem quis no município se alfabetizar, foi alfabetizado num projeto pedagógico desenvolvido no município, com um planejamento estratégico também das cidades vizinhas. Então, bem interessante o caso de Itajubá, não sei se ainda continuaram a fazer esse tipo de projeto, cujo plano diretor da cidade levava em conta uma consulta à população, qual a cidade eles queriam. Então, com o passar do tempo, provavelmente, se isso se mantém, eles vão conseguir, como comunidade, inclusive, solicitar que essa empresa saia do município, saia do seu território, se esse for o caso deles conseguirem trabalhar nesse âmbito que eles estavam se propondo há um tempo atrás. Érica, mas eu insisto, assim, eu acho que a TARES, né, voluntariar e difundir a TARES. Com certeza. E TENEPS, eu acho que são duas ações pacifistas por excelência. Isso são insubstituíveis. Chegou um ponto teve vários momentos em que eu negociava com as mesmas pessoas. E chegava um ponto de inflexão que percebia que o problema era de paradigma. Tá certo. Entende? A pessoa estava enraizada ideologicamente dentro de uma condição que
ela não conseguia envergar. Então, só um outro paradigma de compreensão sobre o processo para poder alinhar a posição sobre esses assuntos. Alverbetógrafo, Fatologia, página 26, final da 5ª linha, de baixo para cima. Poderia contextualizar o Prêmio Nobel da Paz de 97 auferido à International Campaign to Ban Landmines? Obrigado pela pergunta. A ICBL, a International Campaign to Ban Landmines, Campanha Internacional pela Erradicação das Minas Terrestres, foi criada em 1992 por um grupo de organizações não governamentais, né, a partir de pessoas que em diferentes países estavam percebendo o impacto que as minas estavam gerando nos países no efeito pós-guerra. Então, ativistas que estavam ajudando no processo da ajuda humanitária, alguns políticos, que estavam em campo, em terreno, percebendo isso, se alinharam e formaram uma coalizão de ONGs, tá? E começaram a lutar pela erradicação de minas dentro de congressos nacionais, formaram essa coalizão, entre eles tem os veteranos da Guerra do Vietnã, a Human Rights Watch, a Handicap International, e com isso eles tentaram ver como fazer para a eliminação total dessas armas, porque a tendência naquela época era aumentar. Havia como as guerrilhas começaram a usar muito, os atores armados não estatais, que é o típico conflito armado contemporâneo, né, que tem num dos polos um ator armado não estatal, estavam usando bastante. E estavam comprando, desviando de exércitos, né, pelo tráfico internacional de armas, ou mesmo produzindo. Então ele precisava criar um mecanismo de política internacional de erradicação total. Essa campanha internacional consegue articular uma nova negociação no âmbito da Convenção sobre certas armas convencionais, só que essa negociação ela só se dava pelo consenso. Então o resultado é um texto, saiu um protocolo emendado, só que o resultado não resultava no enfrentamento do problema humanitário. E foi em função da mobilização dessa campanha que muitos países, então, e o Canadá foi que chamou uma conferência e começou um novo circuito de negociação para ter um tratado sem exceções, sem possibilidade de reservas e sem evasivas, sem ambiguidades. E é muito interessante, a peculiaridade desse prêmio Nobel ir para a campanha internacional é o seguinte: foi depois do tratado internacional ser aberto para assinaturas. Quem assina tratados internacionais e que deve dar cumprimento a eles são os estados. E quem ganha o prêmio Nobel é uma ONG, é a coalizão de ONGs. É o paradoxo, mas foi um modo de expressar a compreensão de que o ator-chave nesse processo foi a mobilização da sociedade civil organizada. Em função disso é que tem em citaciologia a expressão da pessoa que à época era coordenadora da campanha. Foi um Nobel, foi colaureada a campanha e a coordenadora, que é a Jody Williams. E ela, no momento de receber o prêmio Nobel, ela é estadunidense, muito crítica, né, faz campanha bastante dentro dos Estados Unidos, e aí ela usou essa expressão, né, pela eloquente ausência dos Estados Unidos no processo, ela fez essa fala: todos juntos somos uma superpotência, né? Quer dizer, a ausência dos Estados Unidos não impede que nós consigamos atuar pela erradicação das minas. Parênteses, Estados Unidos atuou para tentar desarticular o processo de negociação fortemente. Além de não ajudar, atrapalha. Pode falar. Cris. Na efeitologia, gostaria que você fale a partir do efeito das armas sobre os holopensenes, o efeito das minas terrestres sobre a fauna e o efeito da desminagem sobre a flora. Fauna, flora. Fauna e flora. Efeitologia. Página 26. Efeitologia, sim, página tá. 26. Vamos, o efeito das minas terrestres sobre a fauna, tá? E sobre a flora. O primeiro é o efeito das armas sobre os holopensenes. O efeito das armas sobre os holopensenes, tá bem. Tá bem. Então, em fatologia eu uso também a expressão a questão das armas como bagulhos energéticos, né? A arma, ela é um objeto desenhado, pensado com um objetivo, né, que é ferir ou matar. Então ela carrega uma condição energética assediadora e de rapport com assediadores e com mega assediadores que é extremamente nocivo, né? Para potencializar, por exemplo, acidentes, mini acidentes, que
que podem ter uma decorrência muito maior. Então, elas, no meu ponto de vista, elas funcionam como um repositório energético assediador, né? E para captação de energias e para fazer um rapport com assediadores. Então, esse é o efeito... Quanto ao holopensene... Esse é o efeito quanto ao holopensene, quer dizer, ela acaba pesando e criando, por exemplo, digamos que uma pessoa mora numa casa com armas, a pessoa quer blindar a casa, aquela presença daquela arma lá dentro faz com que se crie uma possibilidade de rapport com assediadores, né? E uma fonte de processo energético também, e uma conexão energética que potencializa o processo de assédio, a truculência dentro, né, entre as pessoas que convivem naquele ambiente, enfim, uma série de condições. Veja, porque o problema não é a existência do conflito, o problema é o modo de se resolver o conflito, né? Porque que tende à violência. Eu observava que na tipologia é bem cruento o tema do holopensene, né? As características, qual a ideia, né, para poder armar e para quê? Ou seja, qual o motivo, o propósito, né? Exato. Os 7 itens que você coloca na tipologia. E sobre a fauna, então, a fauna e a flora. Sobre a fauna e a flora, muitos animais, existe um impacto ambiental, existe um impacto socioambiental das minas, né? Regiões inteiras que não podem se desenvolver, comunidades que ficam ilhadas, a infraestrutura que não pode ser utilizada, existem estradas, mas as pessoas não podem usar porque tem muitas minas. Angola, por exemplo, tem muita estrada, só que a pessoa não pode sair da estrada. As pessoas às vezes vão estacionar, vão sair para urinar e coisa e tal. Muito acidente desse modo. E também acaba afetando os animais. Então, os animais, principalmente mais pesados, né, tem muitos casos de bastante problema com isso. Tailândia, por exemplo, tem tipo um mini hospital só para atender elefantes que pisam em minas, né? Então, os elefantes ficam com uma parte da pata ali, então já tem próteses, já desenvolveu próteses também para animais. E sobre a flora, porque tem que, no processo de limpeza, tem que se remover totalmente a vegetação. Isso acaba gerando também um sobreimpacto, né, posterior no âmbito ambiental. Então, somando a sua casuística aí, Gustavo, o professor Valdo falou uns dias atrás que um grupo de pessoas numa empresa o chamou para fazer uma assistência, uma orientação, que o empresário, o proprietário da empresa, estava muito alterado, o cara era muito alterado, a empresa era muito boa, o pessoal até gostava de trabalhar lá, não tinha nada anticosmoético com a empresa, mas o cara estava com atitudes muito complicadas. E aí ele perguntou se o cara concordava, o cidadão concordava de conversar, ele foi na sala do cara, o cara se abriu, disse que a primeira coisa que ele percebeu foi uma nuvem negra de energias à esquerda do cara, um pouco atrás dele. Aí ele virou para o cidadão e falou assim, escuta, vem cá, foi lá, bateu, o que você tem aqui atrás? Ah, não tem nada, abre para mim. Ali tinha uma coleção de armas. Ele falou, enquanto você não se livrar disso, a sua empresa, o holopensene, é isso que você está falando, todo vai ficar carregado. Ele disse que ele estava lotado de armas ali, que ele era o colecionador, ou seja, é isso que você está falando. Tinha uma energia negra ali em volta daquilo ali, que era, acho que um holopensene já favorável aos assediadores. A qualquer momento o cara poderia ter um tilt, um piripaque, alguma coisa, e acessar aquilo ali, ou até o pessoal roubar aquelas armas mesmo, né? Que acontece bastante, né? Mas essa oplomania, né? A mania de armas, a coleção, a oplofilia, tem pessoas que são fascinadas por armas. Eu fico impressionado também com muitos canais de televisão a cabo que começam a fazer muita apologia sobre armas, história das armas e tudo mais. E isso pode ser bastante manipulado, né? Quer dizer, do ponto de vista extrafísico, tu manipula, cria um fascínio da pessoa em relação àquilo e ela tem uma conexão direta para manipular a pessoa e para criar outras situações, né? E às vezes vem o passado junto, que o povo já gostava. Certamente coisa, vem, né? Inevitavelmente vem o passado junto, mas o potencial interassediador que isso gera, quer dizer, só a presença, só aquela nuvem negra no escritório, né? Tem uma Pode pergunta. falar. Oi. Somente Não, mais uma pergunta queria te fazer. Da fatologia, página 26, de baixo para cima, a segunda linha. Os empreendimentos pró-universalismo no marco da ação anti-minas. Tá bem. Então, o caso no âmbito da ação anti-minas, tem muita recomposição grupocármica. Uma das técnicas para se construir o trabalho de desminagem,
Por isso que se chama ação anti-minas, é mais amplo que desminagem, né? Ação anti-minas é, por exemplo, desde educação sobre o risco de minas, reinserção psicossocial, assistência às vítimas. E um dos exemplos bem interessantes é juntar as duas partes que lutaram no conflito para elas trabalharem na desminagem. Então, esses grupos, essa é uma técnica de transformação dos conflitos. Reúne para um objetivo comum, né? Remunera as pessoas para trabalharem juntos em prol de um objetivo comum. Isso vai dissolvendo aquele processo conflitivo que resta, né? Porque na conflitologia, tem um dos teóricos que vai dizer o seguinte, ó, a violência é a ponta do iceberg. A violência, quando eclode o conflito armado, é a ponta do iceberg. Essa ponta pode ir para baixo de novo, né, mas ela fica ali na iminência. Então não adianta só parar o conflito armado, tem que se transformar. E esse trabalho de ação anti-minas, ele tem uma série de técnicas que se utilizam para a transformação desses conflitos, para restaurar o processo de modo muito mais amplo. Nada. Anteriormente tinha falado, né, muitos casos que as pessoas nem sabiam que estavam manipulando uma mina, né, tá a questão da ação de amparadores anti-acidentes, no caso. Tem alguma situação de conscientização? Claro que tu não vai conscientizar a pessoa a usar aquilo, né, mas de uma forma que ela reconheça que aquilo ali tem um perigo, que nem falou, tem pessoas que se arriscam para pegar o alumínio, para pegar como uma fonte de renda. Existe algum trabalho assim? Sim. Existe um trabalho que chama Educação sobre o Risco de Minas, né? E esse trabalho ele é levado a cabo em todos os países, todas as regiões minadas. São atingidas centenas de milhares de pessoas por ano nesse processo de conscientização, sobretudo nas escolas, tá? Então, muito se faz, por exemplo, cadernos com várias imagens, não tocar, placas, se faz dinâmicas com crianças, com comunidades inteiras, né? Justamente para identificar, ó, se você vê um objeto como esse, como aquele, ó, não toque, avise um adulto, né? Porque ele é muito atrativo. Eu trabalhei algumas vezes com um rapaz do Peru que encontrou, ele achou que fosse um radinho, né? E foi mexendo, ele achou perto do trilho do trem e ficou mexendo até gerar a explosão. Isso acontece com muita frequência. Então, esse é um dos trabalhos levados a cabo, principalmente por uma ONG que chama Handicap International. Em todos os países minados existe esse trabalho. Até porque o trabalho de desminagem, ele tem que ser sincrônico com a educação sobre o risco de minas, né? As pessoas têm que saber, bom, se tem essa fita, não vai, né? E como proceder diante disso. Agora, pessoal, queria convidar aqui para o lançamento do livro Diário de Autocura, da doença à saúde consciencial. Esse evento vai ser no dia 14 de novembro de 2013, a partir das 19 horas, aqui no Auditório do Discernimento. Vai haver uma entrevista com a autora, Bárbara Cioto, ela já dessomou, né, em memória, realizado por Tom Martins no programa Ciência e Consciência da TV Complex. Será apresentado por Leonardo Rodrigues. E outra coisa também, nós vamos ter aqui no final do mês, curso Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética. 29 de novembro a 1º de dezembro vai ser o módulo 1, e o segundo módulo 31 de janeiro a 2 de fevereiro do ano que vem, 2014. O curso oferece recursos técnicos, ambiente otimizado e atividades práticas para a elaboração e aperfeiçoamento do Código Pessoal de Cosmoética, com auxílio e acompanhamento de uma equipe docente. São 5 professores, professora Cristina Aracaki, Cristina Vicentim, Everaldo Bergonzini, Marco Antônio e professora Juliana Remédios. E eu lembro que esse curso pode ajudar muitas pessoas interessadas também no PROAD, no Programa de Aceleração da Desperticidade, que um dos pré-requisitos é justamente a composição do CPC. Agora aqui, professor Gustavo. Tenho lido na internet muitas reportagens sobre as consequências que podem ser catastróficas do acidente nuclear em Fukushima. Realmente o planeta corre risco com este problema? Eu não sou especializado na temática nuclear, estou começando a participar. Semana que vem estou indo para um evento justamente sobre desarmamento nuclear. O efeito, e os grandes efeitos é justamente a condição da radiação, né? A radiação nuclear. Isso tem um efeito, até onde se sabe, o efeito ele parece ser localizado. Agora, sim, tem uma série de outras práticas que são extremamente nocivas e a gente não tem noção do impacto delas. Por exemplo, os testes nucleares,
né, que se fazem, às vezes, no fundo do mar. O efeito disso no ecossistema é de longo prazo. Né? E tem um processo que desencadeia, a água chega a borbulhar. Eles fazem milhares de profundidade, a água chega a borbulhar em cima. Então, enfim, toda a condição, né? Existe o número de ogivas possível, né? Além da condição da energia nuclear, né? O número de ogivas disponíveis é um negócio impressionante. Efeitologia, página 26, quarta linha. Poderia falar sobre o efeito dos fenômenos meteorológicos sobre as minas terrestres plantadas? Um forte terremoto num país minado poderia desencadear explosões de minas terrestres? Eu coloquei efeitos meteorológicos justamente para tentar assambarcar uma série de possibilidades. Terremoto, furacão, por exemplo. Isso afeta bastante o trabalho, às vezes acaba limpando uma parte também das minas, né? Explodem, então já antecipa um acidente, ajuda e evidencia inundações, né? A própria chuva, a seca, dificulta o trabalho de desminagem às vezes. Então, tem uma série de efeitos, todos eles têm algum impacto nesse processo. Em legislogia, página 27, segunda linha. Poderia nos detalhar melhor a Lei 10.300 de 2001, criminalizando atos proscritos pelo Tratado de Ottawa? Ela é reconhecida por todos os países, tendo jurisdição internacional? Então, o que é reconhecido por 161 países é o Tratado de Ottawa. O Tratado de Ottawa é um apelido à Convenção sobre a Erradicação das Minas. E no artigo 9º desse tratado, existe lá a obrigação dos Estados-parte em criar medidas legais e administrativas para criminalizar os atos proscritos no tratado, que é o uso, produção, comércio, né, tudo isso. E aí então se criou, para implementar esse artigo 9º do Tratado de Ottawa, uma lei nacional. Então essa lei tem só jurisdição no Brasil, o tratado que é internacional. Essa lei, ela tipifica como crimes, né? Então ela cria um tipo penal no uso de minas, na produção, no comércio, na armazenagem de minas, e ela foi utilizada no Brasil, foi aplicada porque foi encontrado minas que eram minas que tinham o mesmo tipo de lote e mesmo número do Exército Brasileiro, de algumas minas que tinham no Exército Brasileiro, e aí esses traficantes que tinham essas armazenagens e algumas minas, eles foram criminalizados a partir desse tratado. E ela tem uma qualificadora em caso, acho que uma agravante em caso de ser funcionário público. Alô, Gustavo. Beleza? Eu tenho várias perguntas para ti, mas vou fazer só duas inicialmente. Esse trabalho que você desenvolve, né, com desarmamento e contra minas terrestres, né, que eu já te conheço há muito tempo e já sei do teu trabalho, né? O teu objeto de trabalho ele é extraconsciencial, né? As minas não estão dentro de ti, tu viaja para outros países, então isso não é uma coisa intraconsciencial. Mas eu imagino que esse trabalho repercuta em ti, né, em vários aspectos intraconscienciais. Então a minha pergunta é assim: de que forma que o pacifismo extraconsciencial ele tangencia o intraconsciencial? Como que esse trabalho contribuiu para o teu autopacifismo? Depois eu tenho outra pergunta. Tá bem. Bom, o objeto físico ele é uma representação também pensênica, né? Então é uma materialização do modo de compreensão do sujeito, né? Então a construção desses objetos tem um modo de plasmar a pensênis também. Mas para responder essa tua pergunta, eu lembro da teoria da paz do Bobbio. Ele usa 3 meios para se chegar à paz. Ele tem um livro que chama O Problema da Guerra e as Vias para a Paz. E nessa área que ele vai tratar a paz, ele vai dizer, bom, existe várias vias para o pacifismo. Tá? Tem o pacifismo instrumental, que é o enfrentamento dos meios da guerra, dos meios da violência. Esse é bem, né, fora. Existe o pacifismo finalístico, que é ir no cerne do problema, que é a reeducação para a paz. Exatamente. E existe o pacifismo institucional, que é o enfoque no pacifismo, também sinônimo de pacifismo jurídico, que é o investimento em instituições que tenham instituições internacionais
que tenham como mote a construção da paz internacional e mundial. Então, o trabalho, então ele vai dizer assim, bom, todos eles têm seus prós e contras, mas eles podem ser construídos articuladamente. Então, quando a gente vai trabalhar o tema das minas, a gente acaba, né, quando a gente vai esclarecer sobre o tema das minas, a gente acaba trabalhando universalismo e pacifismo junto. A pessoa tem que pensar, e é muito interessante trabalhar no Brasil, porque as pessoas ficam muito... Por que no Brasil trabalhar esse tema, né? Mas justamente, bom, esses problemas não nos dizem respeito, né? Porque estão longe, além das nossas fronteiras, então a gente gera esse tipo de questionamento. Eu tive uma aluna num grupo de estudos, o título do grupo de estudos era Proteção Internacional da Pessoa Humana, que é uma vertente de estudos no direito internacional. E a aluna chegou porque ela tinha participado de uma oficina sobre o tema das minas terrestres. E ela não sentia que aquilo tocava ela, mas ela sentia que quem estava errado era ela. Então ela foi participar desse grupo de estudos e ela não sabia que eu já estava envolvido também na campanha contra as minas. Então eu acho que mesmo trabalhando nessa perspectiva extraconsciencial, Ricardo, eu acho que a gente consegue tocar as questões intraconscienciais também. Não sei se respondi a pergunta no todo, se quiser desdobrar, fica à vontade. Tá ótimo. Uma outra pergunta, eu cheguei um pouco tarde, eu não sei se você já comentou, mas dentro de todo esse debate das minas terrestres, como é que está o Brasil nisso? A gente produz, a gente importa, a gente exporta, a gente é signatário, como que... Então, o Brasil é Estado parte do Tratado sobre a Erradicação das Minas, mas eu tentei fazer uma síntese disso, Ricardo, na página 28, quando eu trato de holocarma, 13 situações que pode se avaliar a posição do Brasil. Então, o Brasil armazenou, mas coopera na erradicação de minas na América do Sul e na América Central, criminalizou o uso pela lei essa que nós referimos, 10.300, destruiu uma parte dos estoques, né? Houve um desvio das armas, coopera na diplomacia, enfim, exportou, o Brasil exportou, produziu até 98. Então, o Brasil está alinhado na política de erradicação das minas, mas tem um rabo preso porque produziu e exportou, não foi um grande produtor e exportador, né, mas tem, em vários países, chega a ter problemas. E hoje em dia, a maior rabo preso é justamente com a Vibras, que produz e exporta bombas cluster. Essas minas brasileiras, você tem ideia para onde elas foram exportadas e em que conflitos elas foram usadas? Isso existe, esse dado? Sim. Peru, Equador em 96, Nicarágua, mais recentemente na Líbia, né, foram encontradas em estoques. Não foram encontradas, essas da Líbia não foram encontradas minas plantadas ainda, né, ao menos. Okay. Então, esses são alguns dos países. E hoje, em relação, por exemplo, a bombas cluster, o Brasil exporta muito para países da região dos países árabes, né, Malásia, então, e Iraque foi uma das armas-chave na defesa do Saddam Hussein, foi justamente esse tipo de arma da Vibras. Ok, obrigado. Tânia? Olá, tudo bom? Olha só, na página 27, na paradoxologia, o primeiro paradoxo, você pode desenvolver um pouco? Como é que é isso? O primeiro? Isso, o paradoxo das empresas produtoras de minas serem as mesmas. Prospectores de tecnologia para desminagem. Eu usei isso, o Eduardo Galeano usa no livro De Pernas para o Ar, esse exemplo, né? Quer dizer, depois de todo o trabalho, as empresas lucram com a produção de minas, e como elas conhecem, como elas são as que mais conhecem o mecanismo da mina, elas muitas vezes vão também fazer o material e desenvolver a técnica de desminagem. Né? Então elas lucram nas duas pontas, mas também porque elas percebem, elas sentem do ponto de vista do mercado a tendência. Então elas veem que a produção está, né, a demanda está caindo e o trabalho está se revertendo muito mais no outro sentido. Então elas também desenvolvem. Esse é um processo de recomposição, de ação reversa, né, que também pode ser positivo. Quer dizer, isso é bem um exemplo do capitalismo, né? Não tem importância. Não tem importância, não tem ética, não tem moral. Não, sem dúvida alguma. Essa é o exemplo do capitalismo selvagem. Selvagem mesmo, é o próprio. Então, ok, muito obrigado. Que legitima, né? Quer dizer, a grande questão é que o capitalismo legitima absolutamente. Tânia, o mundo gastou no ano passado algo em torno de $1,5 trilhão de dólares em armamentos. Tá? Isso daria para dizer o seguinte,
em 1 semana e meia desse dinheiro, era possível acabar com a fome no mundo. Isso demonstra o potencial, quer dizer, um padrão holopensênico do planeta, né? E que esse tipo de ação depende de vontade política. A gente pode, os países poderiam gastar um percentual, assim, 3% desse dinheiro e resolver o problema da fome no mundo. E muito se defende isso. Não, mas a tecnologia militar gera muita tecnologia que hoje em dia se faz para uso civil. Em qualquer área, se você investe 1,5 trilhão num ano, né, sistematicamente, né, era 800 milhões, agora tem 1,5 milhão, 1,5 trilhão, em qualquer área, o desenvolvimento tecnológico seria enorme, mas de melhor impacto. Gustavo, aqui na página 27, na legislogia, você coloca as leis da cosmoética e a lei do retorno, causa e efeito. Eu queria saber o que você pensa sobre os aspectos paradireitológicos dentro do contexto do verbete, a questão da recomposição, não sei se você já falou, das pessoas envolvidas com esse tipo de trabalho, né? Esse tipo de... Onde eu acho que eu melhor abordo isso é na página 29 sobre restauração, o princípio da restauração evolutiva, né? E ali tem as diferentes, né? E esse verbete também está na remissiologia, o princípio da restauração evolutiva. Bem, e eu coloco para a direitologia também, enfim. Eu acho que a gente pode compreender muito, né? Muitos efeitos a partir daí. Então, existe uma otimização evolutiva nesse processo, porque às vezes se pegam as mesmas pessoas que usaram minas para limpar as minas. Exato. Né? Tem nesse filme que eu coloco o Desarme, um documentário sobre o problema das minas terrestres, tem uma entrevista justamente com uma dessas pessoas. E ele coloca assim, eu coloquei essas minas e agora estou aqui retirando. E aí depois no final ele fala assim, olha, hoje em dia se me pedirem para usar, nunca mais, eu fujo, mas não participo mais desse processo. E tem um caso que um senhor que eu conheci recentemente, o Akira, no Camboja, e ele foi criança soldado. Ele era, né, e ele não tinha opção. Ou ele sobrevivia e pegava em armas, né, ou ele era morto. A família toda dele foi morta. E aí daqui a pouco chegou um outro lado e, né, capturou ele. Ele disse, não, agora tem que lutar do nosso lado. E ele se viu, né, lutando contra um tio. Depois chegou o pessoal da ONU. E ele não sabia, ele era criança, não sabia muito bem. Ele criou um museu, um museu sobre as minas terrestres lá no Camboja e e tem uma ONG de desminagem, né? Hoje ele está com em torno de 40 anos, assim. Ele passou por um processo, muitos casos. Esse é um caso, né? Uma casuística para ver o processo evolutivo, né? Dentro disso aí. Das proexes, mas são, né? muitos casos nesse sentido. Então, eu acho que é um campo muito interessante para pensar na perspectiva do paradireito, também porque a gente pensa, o panorama, hoje se consegue ter uma captura do panorama global. E tem documentos de referência e informações precisas. Porque esse trabalho, se faz um relatório global, anual, né, até 2004 era todos os países do mundo, os estados tinham que entregar seus relatórios e nós fazíamos um relatório paralelo, que chegava a 1.500 páginas, alguma coisa assim. Tudo com fonte, com informação, né, oficial ou extraoficial. Então, é um campo muito interessante para tentar compreender esses processos holocármicos, né, entre nações, entre povos, né, e se a gente começa a estudar, porque a partir do tema de Minas, começa a estudar toda a origem dos vários conflitos armados. E como é que foram os movimentos desses conflitos armados, as populações envolvidas e tudo mais. Obrigada. É um campo interessante. Agora, sobre isso, você comentou há pouco sobre o Sérgio Vieira de Mello. Você chegou a ter um contato com ele. Como é que é isso? Então, o Sérgio Vieira de Mello, ele me contou diretamente que ele começou o trabalho de erradicação de minas no Camboja, que é um dos países mais minados do mundo, assim, em termos de efeitos sobre a população também. E eu encontrei ele em 2002, ele foi para a abertura da Conferência de Estados-Parte do Tratado de Erradicação das Minas na ONU em Genebra. Ele foi representar o Kofi Annan, ele era alto comissário das Nações Unidas para Direitos Humanos. E aí eu fui tentar abordá-lo até para tentar trabalhar energias, ver se que dava para perscrutar ali. E aí ele contou, bom, ele começou esse trabalho sobre a temática das minas no Camboja, no começo da década de 90, quando ele estava lá, e tinha, enfim, todo um legado nesse sentido.
Ele abriu essa conferência, em 2003 começa o conflito no Iraque, ele vai para o Iraque. Quando teve o acidente, no segundo andar do prédio onde ele estava, tinha justamente uma reunião do Serviço da ONU para Ação Anti-Minas, chama UNMAS, United Nations Mines Action Service. Então, ele tem uma participação, uma contribuição importante nesse processo. Ele abre caminhos para a formação dessa UNMAS. Então, ele é uma peça Dentro do para-direito tem... Gustavo, aqui no B. Pode falar. Nós sabemos que a história mostra aí que muitas das minas elas são colocadas por países com o intuito de conter a população, de fugir do país, e outros em se proteger de pessoas que estão migrando. É o caso hoje do Chile. Eles têm minas para se proteger do pessoal mais pobre que vem do Peru, outros locais, Coreia do Norte, eles usam minas para evitar que a população fuja. Então, qual é que é a corrente de pensamento hoje para se fazer uma mudança, parte de globalização dessa coisa aí, mudar essa... Tu comentas um caso assim bem sério, né? O uso de minas voltado contra a população civil. Isso é uma violação ao direito internacional humanitário que estabelece as leis da guerra. Então nunca se usa isso como argumento. O argumento é sempre outro, né? Porque a arma tem que ser utilizada para alvo militar, para alvo que tem objetivo militar. Não pode ser voltada contra a população civil. Tem uma série de princípios e leis do direito internacional humanitário que vão contra, né? Esse argumento não é válido, não é possível. Isso pode ser considerado crime de guerra, punível pelo Tribunal Penal Internacional. Então, os militares também não querem entrar nessa, porque eles podem ir para o banco dos réus internacionalmente. De qualquer maneira, os argumentos sempre são, proteção das fronteiras na época da ditadura, no caso do Chile, né? A questão da Coreia do Norte lá também para prevenir a invasão, né, a conversa é outra, né? Eles falam uma coisa, mas a intenção mesmo é... Agora, por exemplo, tu falou esse tipo de mina que tu comentou anteriormente, que são as minas de um efeito de fragmentação, que saltam. Elas foram encontradas muitas dentro de escolas, em campos, em parquinhos de crianças, por exemplo, né? Se encontrava as dezenas desse tipo de mina. E ela tem um efeito que ela pode ferir e matar em 50 metros. Né? Então, isso aí não tem como, para que colocar num parque, numa escola, nesse tipo de região. Minha pergunta... Pode ver. Érica. Nós vimos aqui um filme, que é aquele Quem se Importa. E no filme Quem se Importa tem um trecho em que ele vai mostrar exatamente o treinamento dos ratos, de um tipo de ratazana, para fazer a detecção de minas. Foi até a Cecília Roderich que disponibilizou aqui na comunidade. Eu trabalhei na escola isso também. Pensando que para a paz, a gente tem que se preparar para a paz, se fosse a guerra, a gente deveria se preparar para a guerra. Eu fico pensando assim, que sugestões você teria para a gente poder adotar em termos de ou grupos de estudos, ou oficinas, ou seja o que for, material didático, ou sites interessantes, que a gente pudesse estar acessando e propondo como temas de discussão, que fossem acessíveis, ou quadrinhos, ou qualquer coisa que seja para comunicação com as pessoas que daqui a pouco vão estar tomando decisões políticas também. Sim, perfeito. Tem a pessoa que era o coordenador da campanha sobre a erradicação das minas no Brasil, ele é um grande teórico da paz. E ele escreveu a tese de doutorado dele, chama Educação para a Paz, Princípios e Dilemas. O autor é Marcelo Rezende Guimarães. E ele tem 2 livros muito interessantes com técnicas para isso, Érica. Um deles editado pela editora Saraiva, chama Cidadãos do Presente. Né, que vai falar, sempre fala o jovem cidadão do futuro e coisa e tal, não, ele fala cidadãos do presente. E ele tem várias dinâmicas e temas e o modo de abordar os temas para utilizar nesses casos. Ele tem uma série de livros sobre isso,
para uso didático, desde crianças, jovens, uso em sala de aula, né? Em função dele, depois criou um pós-graduação em Educação para a Paz, grupos de estudos aqui no Brasil. Hoje ele está no sul da França, ele era padre, acabou indo para um mosteiro, né? Ele está com esclerose múltipla, está um processo bem complexo. Mas ele tem abordagens muito interessantes que podem ser utilizadas com diferentes instrumentos didáticos, diferentes temáticas. Como pode usar, por exemplo, na matemática? Começa a trazer esses dados para elucidar a pessoa, para construir cosmovisão. O tema hoje do círculo, né, mental somático é para a evoluciologia. A grande questão é a construção de cosmovisão, de visão de conjunto. Se a gente continua marcado por um modo de pensar que é clanista ou mesmo nacionalista, de algum modo de chauvinismo, isso impede construir cosmovisão, né? Então, qualquer abordagem que tenha um cunho, que construa um panorama global, que vai ampliando o horizonte de sentido do sujeito, reinsere ele do ponto de vista existencial. Ele se autocompreende de modo distinto, ele se posiciona de modo distinto. E isso vai educando para a paz, para os direitos humanos, né? Então, a ONU, eu acho que das grandes contribuições da ONU hoje, é justamente construir esse panorama global. A gente tem relatórios globais sobre diversas temáticas, né? Questão ambiental, questão do desenvolvimento, usar esse material para inserir, né, para ir colocando pitadas de, né, visão de conjunto, ampliação da cosmovisão, rotineiramente. Usar esses dados nas diferentes, não só em geografia, né, mas na matemática, textos no português, enfim, na história. Tudo isso ajuda bastante, eu acho, a ampliação desse processo aí. Minha pergunta é em relação aos países que não declararam que não querem participar. Eu já havia citado, por exemplo, Estados Unidos, que ele usa, né, exatamente o seu poder bélico para tomar as decisões em cima. Como é que fica? Eles entram nessa questão da criminalização em algum sentido? Que nem tu falou, eles tentaram sabotar no sentido, como é que fica a relação entre eles, que querendo ou não, né, o poder deles bélico às vezes supera, né, passa por cima de outras nações, até pelo temor, né? Bom, os Estados Unidos especificamente, ele, depois desse processo, ele tentou fazer, enquanto tinha os processos de negociação desse tratado, ele fazia reuniões paralelas, chamando bilateralmente os países para tentar tirar eles desse processo de negociação. O Brasil chegou a ter um diálogo e algumas proposições bem questionáveis dentro desse processo. O Brasil, por exemplo, tentou abrir exceções para banir minas em fronteiras e coisas e tal. Mas os Estados Unidos acabaram tendo que parar de produzir, parar de usar, isso já na década de 90. Né? Eles mantêm a capacidade de produzir, mas já não produzem mais, né? Há vários anos, há mais de 15 anos. Né? E ainda tem estoques, já destruíram muitas minas, e só que eles querem dar uma solução tecnológica. E essa é a nossa diferença da campanha em relação à posição dos Estados Unidos. Eles querem construir uma mina que tenha mecanismo de autodestruição. Esse 1 milhão de submunições que restou no sul do Líbano, todas elas tinham um mecanismo de autodestruição. E estão lá. Eufemismo, né? Tá certo. Então eles querem dar, e esse tipo de arma dos Estados Unidos é justamente eles tentam dar solução tecnológica para tudo. Tu aumenta o número de possibilidades de falha também. Claro que ela custa muito mais. Então para a indústria é um grande nicho. Tá? Então, e os Estados Unidos é um dos principais doadores na ação anti-minas. Então esses países, dois advogados do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, o Peter Herbie e a Kathleen Lawand, escreveram um capítulo de livro dizendo que o Tratado de Ottawa criou um costume internacional. Um costume internacional no âmbito do direito internacional é uma fonte de direito. Quer dizer, mesmo os tratados, os países que não são partes do tratado, eles estão cumprindo. Tem países que chegam a entregar um relatório anual que obriga o tratado e eles não são parte. Eles entregam um relatório anual. Então, pela força e pela eloquência desse trabalho, né, muitos países que estão fora, eles não podem mais agir contra. Mas por alguma razão, por exemplo, Egito não é parte, porque ele não conseguiria cumprir o prazo de desminagem. Porque Egito não colocou nenhuma mina no seu território. Foram outros países. E ele precisaria de cooperação internacional para fazer isso. Como eles não têm a garantia, eles não se tornam parte. Então,
Agora, casos gravíssimos, por exemplo, hoje é Myanmar. Países que têm problemas em quase tudo, do ponto de vista da política internacional. Myanmar, Coreia do Norte. Ainda produzem, ainda usam, e a gravidade do problema vai vir quando tiver a paz. Porque as pessoas vão voltar pelas fronteiras, vão voltar a transitar em certas regiões. E aí o impacto humanitário vai ser muito maior. Gustavo, eu queria até, uma hipótese de um parafato que aconteceu aqui agora há pouco, e acho que ainda deve estar acontecendo, que eu peguei uma afinidade com o Sérgio Vieira de Mello, devido ao fato que o professor Valdo falou que em vida passada eu mexi com diplomacia. Eu nunca tinha tentado a isso, comecei a pesquisar, e lá pelas tantas a gente acabou até patrocinando o busto dele, eu, mais um grupo de pessoas aqui. Eu acho que isso afinou mais ainda. E agora eu comecei a pensar nele, porque eu ia te fazer uma pergunta a respeito dessa sua, talvez, aí, ligação com ele, e o Pedro, em seguida, fala do Sérgio Vieira de Mello. E eu recebi banho de energia, o meu cardio disparou, com a perspectiva que ele possa estar aqui. Porque eu até abri para pergunta. Eu falei, caso você esteja aqui, queira fazer alguma pergunta, me intua essa pergunta e tal. E começou a dar banho de energia e o cardio disparou. Eu falei, eu não posso deixar de falar a respeito disso. Por que eu estou falando? Porque no Congresso de Para-Direito, acho que foi desse ano, o Eduardo Vicens relatou uma projeção dele, que ele viu o Sérgio Vieira de Mello fazendo reuniões com os mega assediadores. Ele se reunia com os mega assediadores, eu não sei dizer para você, não me lembro se era só da Europa, era do planeta, não sei. Mas eram reuniões para melhorar a condição deles, entender o processo. Naquele momento que ele fala aquilo, parece uma coisa até assim, né, muito fora, como você falou da cosmovisão, uma coisa assim. Eu vou reunir com vários mega assediadores e, pelo que o Eduardo falou, ele perguntava assim, o que vocês estão precisando? O que está acontecendo? Eu posso ficar o tempo que for com vocês, tudo consegue. Eu posso ficar com vocês o tempo, eu quero ouvir vocês, quero saber qual é a demanda de vocês. E eu ia fazer essa pergunta para você, se você teve alguma projeção com ele, ou até dentro do seu tema, para entender, porque o contrafluxo não deve ser pequeno dos assediadores em cima de você, porque você está fazendo o contrafluxo do belicismo. Né? E até, talvez até seja essa pergunta, eu não sei, porque isso agora veio agora para mim essa pergunta. Assim, para reverter isso, tu foca no amparo de função. Né? E aí, então, não, você claro que tem tudo isso. Agora, não, eu particularmente sento com o pessoal da indústria de armas, né? E tento dar solução. Tento bater em solução. Não, veja bem, ó, isso aqui representa... Então, não adianta só dar o contra, você tem que ajudar a pessoa a sair daquela condição. Então, o processo é justamente sentar com esses líderes. Às vezes a gente tem conferências de cúpula que vão presidentes de países que a gente sabe como é que... Quer dizer, mega assediadores, entendeu? Ditadores que promoveram genocídios e tudo mais. Então, isso é um processo que acontece e tem que acontecer. Né? Porque é melhor eles estarem ali dialogando conosco do que estar fora desse processo, sem perceber o que está acontecendo no mundo, né, nesse sentido. Então esse é um trabalho que realmente, certamente, ele fazia muito, mas a atuação dele é global. E o nível de diplomacia que ele exercia não era uma diplomacia nacionalista, que é o típico da diplomacia, defender os interesses nacionais. Isso é um interesse tacanho, né? Porque tu não vai pensar no que é melhor para o planeta, tu só pensa no nacionalismo. E tu age em prol do nacionalismo. E ele não, ele pensava numa perspectiva global. Esse outro nível de interesse e de ponto de visão que é criado a partir da ONU é uma contribuição muito importante. Por isso que ele estava alinhado com esse trabalho. Será que, essa questão que eu quero levar, será que ele não faz isso extrafísico, você faz físico, e esse trabalho fica num sinergismo? Porque às vezes, não estou dizendo que não, mas às vezes pode passar despercebido que você está conectado com o extrafísico sendo feito isso lá. Para mim, essa informação foi uma informação, assim, vamos dizer, totalmente nova, uma questão dessa dele reunir. É lógico que é óbvio, os evoluciólogos, aquela coisa toda, mas ele que morreu há pouco tempo, fazendo extrafisicamente um trabalho em termos de repercussão extrafísica, sentar com os maiores líderes baratrosféricos do planeta, e eles também se dispor a conversar com ele, tem essa também, né? Poderia dizer, não quero nem conversar. Mesmo no intra, os líderes intrafísicos conversando com você. Quer dizer, existe já uma mudança, alguma coisa, pelo menos para ouvir, saber o que é,
fazer as reivindicações. Já pensou nessa hipótese? O nível de atuação dele era top, né? E a autoridade moral que ele tinha também em todo esse processo, o nível de compreensão. O cara era doutor em filosofia, né? Então, Força presencial, eu tenho uma tia que conviveu com ele um pouco, disse que era impressionante. Então o nível de atuação dele, eu não imagino tanto, Jorge, às vezes, porque o nível de atuação dele era muito alto nível mesmo. Gustavo, o que o professor Valdo falou aqui, quando eu fiz essa pergunta para ele, inclusive do Sérgio e outros líderes que eram pacifistas e foram mortos, ele disse que alguns, ou a maioria deles, não se contiveram, se expuseram demais. E existe, você sabe, uma indústria bélica por trás que está disposta a matar qualquer um que seja pacifista contra, principalmente americano. Existem dúvidas até que se os próprios americanos mataram lá no Iraque, naquele atentado, que diz que foi um atentado que ocorreu, que está nebuloso até hoje. Porque ele, dentro da ONU, fazendo isso, e nos países belicistas, levando isso, você concorda que é um troço totalmente contrário aos interesses americanos da indústria bélica? Agora, tem uma outra questão também, que é o seguinte, uma das coisas que pode justificar, que pode fundamentar ainda mais, o nível de informação que ele lhe dava era muito mais embaixo, né? O acesso a informações não oficiais que ele tinha era muito profundo, tanto na ótica dos direitos humanos, quanto nessa questão do antibelicismo. Mas uma outra situação que eu deixaria como hipótese, até que ponto em determinados momentos a pessoa não consegue ter um trabalho mais profícuo desde o extrafísico do que desde o intrafísico. Eu imagino ele um pouco nessa situação. O Pedro sabe, até só completando, essa história do professor Valdo, que chegou uma hora que os amparadores falaram para ele parar de viajar e parar as palestras, né? Começou a cair lustre e tal. Então, por mais amparo que a pessoa tenha, existe a questão do contrafluxo, que ela é realmente... existe. Tem que ver o prioritário também, né? Onde que a pessoa vai ajudar mais, é aquilo que ele comentou da TARES, né? Isso é que vai repercutir mais do que muitas vezes ficar num local específico fazendo um trabalho e correndo risco. E outra coisa também é o momento de vida, né? O professor Valdo, ele veio fazendo isso e depois ele resolveu parar para poder produzir mais. Não, estou dizendo, fazendo um comparativo com o Sérgio, porque ele se expôs muito nos campos. Sim, né? Mas é porque, do jeito que você falou, parece que ele parou em função do contrafluxo, e não isso. Né? Não, mas ele fala que foi um recado dizendo para ele parar, porque as coisas estavam piorando extrafisicamente, o risco estava aumentando. Não vejo bem por aí, não. Uma das coisas que mais me chamou a atenção no Sérgio, do Sérgio Vieira de Mello, quando ele sofre o atentado, ele pega o telefone e liga, ele estava sangrando e tudo mais, e a mensagem que ele deixa é a seguinte, que não pare o trabalho da ONU no Iraque. Quer dizer, ele estava ali sangrando, a vida dele estava se esvaindo, ele sabia, né? E a preocupação dele era outra, né? Que a ONU não... Quer dizer, ele, de algum modo, talvez estivesse tocando interesses mesmo que fossem... Né? E a ONU tem essa capacidade de incidir com precisão, né, em determinados tipos de política, em mecanismos muito mais soft power do que de hard power. Quer falar, Ricardo? Pode falar, Ali. Tempo nesse teu trabalho, né, que você participa com esse grupo inteiro, pelo mundo inteiro, que padrão de amparo que você já identificou, e se você sente aí um cheirinho de serenão ligado a todo esse mega trabalho aí, internacional? Então, na paralencologia, então, claro, o espartano é bem mais forte e próximo, mas do ponto de vista extrafísico, eu tenho tido muitas aproximações com o trabalho de integração regional, né? E muitas sincronicidades em relação a coisas, às vezes coisas que falam e que trabalham, e a atuação do australino também. E então esse seria um. Mas a experiência mais significativa que eu tive nesse sentido, Eliana, foi uma vez que eu estava indo, era no curso do processo de negociação desse tratado sobre a erradicação das bombas cluster, a conferência C em Viena, e eu tive a impressão, chegaram dois assim, que começaram a me mostrar uma forma de perceber e fazer tipo uma conscienciometria só na perspectiva do belicismo e do antibelicismo. Então, colocar os traços e evidenciar os traços com uma velocidade de percepção impressionante. Então, começava a passar as pessoas e aí fazia uma leitura só nesse aspecto. Isso aqui é traço bélico.
né? Então, tem um nível de amparo bastante especializado nisso aí. A impressão que eu tive era um nível próximo ao evoluciólogo, assim, um nível seria próximo ao evoluciólogo, pela capacidade de perceber a elencologia. E a síntese, de diagnosticar. Né? É minha percepção, né, Gustavo? O padrão dessa tertúlia, né? Eu estou achando, eu venho frequentemente, os temas são todos importantes, ótimos, mas tem um padrão, bem, na minha opinião, na minha percepção, bem diferenciado, né, nessa tertúlia de hoje. E acho que é em função do tema e de todo o padrão do amparo extrafísico, né, que mobiliza esse grande movimento aí. Parabéns, viu, pelo verbete e pelo trabalho. Muito obrigado pela ajuda também, Eliane, me ajudou muito na redação desse verbete. Eu mandava para ela e ela, amparadora. Sem falar do verbete dela também, Cultura de Paz, que foi muito... Gustavo, dentro aí de todas as tuas andanças aí, viagens e eventos e instituições que tu conhece, você já conheceu pessoas que estavam à frente desse mesmo trabalho que você está participando, mas que eram profissionais da saúde? Ou seja, médicos, enfermeiros, outras áreas, que faziam esse trabalho anti-minas, mas sobre um foco mais da saúde? Bastante. Conta aí como que era isso. No campo principalmente na assistência às vítimas, né, tem bastante gente que se especializa como assistir as pessoas no processo de explosão. E tem uma abordagem, tecnicamente, também muito específica. A explosão ela vem de baixo para cima, em regra, e sobem, pode ter tirado o pé da pessoa, mas às vezes entra sujeira e tudo, e o nível de amputação tem que ser muito mais alto. Então, tem muita gente especializada. Tem médicos suíços, por exemplo, tem um médico suíço com o qual eu convivi mais, ele era especializado, ele dava aula só sobre isso. Ele ia em diferentes países fazer e treinar médicos só para atuar nesse tipo de situação. Então, agora tem no Comitê Internacional da Cruz Vermelha, tem muitos médicos que só atuam com esse tipo de situação. Tem um médico no Afeganistão que é uma das referências para o tema, que é um médico português. Tem o Médicos Sem Fronteiras, que atua bastante nesse tipo de situação também. Então, e alguns deles acabam saindo para o nível político, né? Porque eles sabem do problema que acontece, então eles vão subindo. Por exemplo, esse era um assistente do governo, esse médico suíço, era assistente do governo suíço para saber onde destinar a doação para ação anti-minas, né? E como ler os projetos, como os projetos deveriam ser, porque ele conhecia em todos os níveis a problemática. Então acabam inserindo no nível político também. Tem vários casos desses. No âmbito da campanha, por exemplo, tem alguns médicos que atuam. Um deles é um médico da Zâmbia, né, que atua na campanha. Entendi. Uma última pergunta. Eu estava aqui com uma pergunta para te fazer, que nem o Jorge estava pitando a pergunta para ele. Eu também estava em dúvida, mas vou te perguntar igual. A gente sabe que no Brasil, nós que nascemos no Rio Grande do Sul, a gente é visto, né, pelos outros como sendo mais belicista, vamos dizer assim. Aqui né? está cheio, eu já fiz um mapeamento, aqui está cheio. Veja só, guardando assim, claro, isso é questionável, mas de qualquer forma é um fato. É um fato que o Rio Grande do Sul, de todos os estados do Brasil, ele foi o que mais teve conflitos armados grandes, né, que envolveu muita gente, né? E minha pergunta para ti é assim, se tu entende que esse teu trabalho e o fato de tu ter nascido no Rio Grande do Sul, se tu entende que tu está fazendo algum tipo de resgate, se tu já tinha pensado nisso, tu acha que tem alguma relação, que tipo de relação tu estabeleceu? Só para corroborar com o que tu estava dizendo, acho que tem um dado que cristaliza essa posição, né? Quando a gente teve o referendo para o Estatuto do Desarmamento, o Brasil votou 64% por não proibir o comércio de armas. No Rio Grande do Sul foi 89%. Não sabia desse dado, olha só. Então é a síntese da posição gaúcha, né? Mas o Rio Grande do Sul, de algum modo, consegue construir uma ideologia mais chauvinista, né? E esse processo ele tem uma estreita relação com o belicismo. O belicismo é o modo com que tu considera o outro. A gente poderia colocar como sinônimo, né? Antibelicismo, democracia, né? Uma democracia consciencial, né? Não necessariamente uma procedimental ou outras espécies. Em considerar o outro como igual e, na medida em que há diferenças, como se construir soluções, né?
na medida em que tu tem um mecanismo em que tu se sente superior ao outro, e aí o separatismo gaúcho, ele é bem assentado nesse né, processo, é que se institui o belicismo, porque o outro é excluível porque ele está abaixo. Eu chamaria atenção, por exemplo, para o processo de escravidão no Rio Grande do Sul. Fernando Henrique Cardoso, a tese de doutorado dele é escravidão no Brasil meridional. Ele fez em Pelotas, então o processo de escravidão foi muito forte, tem um traço belicoso muito arraigado nesse sentido. Agora, em relação a um processo de anterior meu no Rio Grande do Sul, eu ainda não consegui mapear não, Ricardo. Isso eu ainda não... Eu estudo essa geopolítica bastante, eu transito muito, eu tenho que viajar muito dentro do Rio Grande do Sul, pelo menos uma vez por semana. Eu faço uns 700 quilômetros e para fora, e dentro do Brasil, hoje em dia também. E esse nomadismo eu espero que reduza bastante no curto prazo, mas é uma situação que eu ainda não consegui entender com mais detalhes, Ricardo. Ok. Gustavo, só para te dar um feedback, eu acho que a maioria que está aqui hoje é de gaúchos, hein? Pelo que eu passei o olho aqui. Eu queria que você me ajudasse a entender a sua questionologia. A sua segunda pergunta é muito... leva a gente a refletir bastante, né, Gustavo? Que a gente não leva em conta a questão da patopensenidade. Você podia falar sobre isso? A gente poderia abordar a temática do desarmamento consciencial, talvez, né? Que tem na perspectiva dos pensenes belicosos. Né? Existe um nível de agressividade, um nível de belicismo, né? Pensênico, que constrói situações contra a própria pessoa e contra as outras pessoas. Então, a pergunta é, qual o nível pessoal de desarmamento dos próprios patopensenes perante a construção coletiva do pacifismo? O quanto eu contribuo na manutenção desse holopensene patológico do belicismo, ou quanto eu consigo me reeducar com neossinapses, reestruturando a minha pensenidade, né? Se a síntese, né, da ação consciencial é o pensene, eu acho que é por aí que nós podemos realmente desenraizar todo esse processo de belicismo em favor do antibelicismo. Obrigada. Esse é o cerne da questão, do meu ponto de vista. Pensenologia. Agora, eu queria te explorar mais. Eu sei que você estuda Balzac, dando um pouco de assunto. Por que também esse interesse? De onde veio? O que te chama atenção? Qual que é a relação que há, eventualmente? O padre Marcelo Rezende Guimarães, que escreveu essa tese, que foi coordenador da campanha, ele, no processo de formação dele, ele estudou cada ano a literatura de um país diferente. E eu achei muito interessante essa técnica. E que resolvi fazer. Não, vou pegar literatura francesa esse ano, Balzac, e não saí mais. Né? Não saí mais. Começou logo por comecei. E então, aconteceu assim a minha chegada, né, na obra do Balzac. Não é um autor, em termos de literatura, que eu mais admire. Acho, por exemplo, as críticas sociais feitas pelo Victor Hugo, contemporâneo dele, mais precisas, mais sofisticadas. Mas, de algum modo, eu comecei e aí eu fui. Essa é uma tendência minha, assim, eu queria só ter uma noção e acabo indo, às vezes, bem mais a fundo. Então, hoje em dia eu tenho uma coleção grande de biografias do Balzac, que eu estudei. Fiz um artigo também para o Congresso de Proexologia, onde eu fiz uma dissecação da personalidade dele. Já tenho biografias da esposa, do pai dele, né? E não vejo uma relação... Em relação ao belicismo, a única coisa que eu encontrei ali, o pai dele chegou a trabalhar com comércio de armas pelo Ministério da Defesa, num período curto, né? E então o Balzac chegou para mim um pouco assim, e eu acabei dando sequência. Hoje em dia eu realmente me especializei. Acho que tenho uma visão de conjunto sobre a obra, sobre a biografia dele bem apurada. Alô, Gustavo. Você se refere aqui na perfilologia, né, as duas femininas que a gente conhece, né? E você citou a Jode Williams. Mas poderia falar desses dois pesquisadores e acadêmicos que você cita na masculinologia, o canadense e o... Então, masculinologia, eu menciono o Stephen Guss,
Ele é o coordenador da divisão de armas da Human Rights Watch. Ele é o cérebro da campanha, na verdade. Ele é a pessoa que está desde antes da formação da campanha trabalhando o assunto, e ele hoje está incidindo em vários processos de negociação internacional no âmbito do desarmamento. Então ele é o coordenador da divisão de armas, e ele no meio desse processo ele se casou com a Jody Williams, que foi coordenadora da campanha, né? Então eles juntos, ela formou hoje em dia uma frente de mulheres que são laureadas com o Nobel da Paz, e elas incidem em várias temáticas junto. Ela criou uma coalizão. Ele tem uma capacidade analítica, uma visão de conjunto sobre a temática de armas que teve oportunidades em que a gente estava, às vezes, com um auditório, era uma conferência de revisão da ONU em Nairobi, eram tipo 700 pessoas no auditório, muitos diplomatas, aí, assim, revisando um texto, e daqui a pouco ele era o que conseguia perceber, né, as coisas e visão de conjunto, porque ele está desde o início do processo. Então, assim, é uma grande cabeça, tem uma visão de conjunto extremamente sofisticada, tem muito relatório global que eles constroem, que ele é uma das figuras-chave, e o Lloyd... Então, esse casal deve receber muita pressão do governo americano? Eles têm muito amparo. Eles têm um nível de amparo, e eu já assisti ela em processos de negociação internacional. Ela cria um nível de tares, parece que entra no cérebro do pessoal. Porque esse é o papel também, às vezes, das ONGs no processo de negociação internacional. Os estados entre si, os diplomatas, não podem falar toda a verdade entre eles. Eles dão a entender, amaciam, criam eufemismos, e nós não precisamos entrar nesse jogo. Nós podemos ser bem mais direto. Às vezes isso é bastante criticado, mas muitos países também esperam que a gente faça isso. Então a gente quebra o gelo nesse processo, sai da maquiagem, né? E ela consegue fazer síntese e mudar o panorama total, apontando o dedo assim, olha aqui, ó, o Reino Unido está fazendo isso, isso, isso e isso, e chega aqui e quer esse tipo de postura, e estabelece esse tipo de postura, mas com um nível de tares e de evidenciação muito impressionante. Tem muitos vídeos dela na internet, vale a pena. Eu acho que eles têm uma relação interessante com evoluciólogos, assim. E ela é uma figura muito interessante. O outro ali que aparece é o Lloyd Axworthy, ele que é o ex-ministro de Relações Exteriores do Canadá. Ele é o que teve coragem para chamar uma negociação internacional criando um curto-circuito no sistema da ONU. Se o sistema da ONU exige consenso, tu não vai desarmar, tu vai regular o uso da arma. Então, cria-se um curto-circuito e ele teve a coragem para fazer a diferença, chamar os estados e promover um processo de negociação, claro que com articulação, né? Então, essa foi uma figura, e eu estudei a biografia dele, e tive com ele, fui entrevistá-lo. Isso que resultou algumas vezes tratado? No tratado, exatamente. Ele tem um livro, chama Navigating in a New World, onde ele coloca a visão dele e todo o trabalho que ele desenvolveu. E ele foi uma figura assim, eu estudei a biografia, ele estava no lugar certo na hora certa. Né? Aquele jogo, assim, xadrez, colocar essa pessoa nesse momento crítico vai ter capacidade para fazer a diferença. E ele teve essa capacidade de promover uma diferença bem significativa. Por isso que eu coloquei ele. Gustavo, eu estou vendo que você não está falando por aí só de Minas. Você está abordando todo o processo belicista, é isso? Uhum. Porque pelo que eu ouvia falar a seu respeito, que o seu foco maior era a questão da disseminação das minas. Uhum. Mas não, pelo que eu estou vendo, você leva toda essa questão de pacifismo, mas de uma maneira ampla, né? Todo tipo de belicismo, você leva a questão de combate às armas de um modo geral, né? Então, a minha atuação nos foros internacionais é principalmente nas conferências ligadas à temática das minas terrestres. Mês que vem tem um encontro dos Estados-Partes em Genebra da erradicação sobre a questão das minas. Mas, como efeito halo desse tratado, se formou várias outras campanhas. Novos tratados foram criados, em alguns deles eu chego a participar. Hoje em dia já existe no âmbito da Assembleia Geral da ONU uma comissão, uma primeira comissão de desarmamento que estava reunida 2 semanas atrás, onde essa pauta e outras estão sendo criadas sob o título Desarmamento Humanitário. Então está se formando um processo, uma frente bem mais ampla. E a campanha criou um estofo de ativistas, de conhecimento, uma rede internacional, né, que também é cooperação entre organizações internacionais
muitas vezes diplomatas e sociedade civil juntos trabalhando. Gustavo, eu queria chamar atenção para uma coisa, né? E você colabora, é porque a gente ouviu algumas vezes o processo do contrafluxo, né? Da pressão. E na quinta-feira, na dinâmica, a hora que você foi para o campo, o aporte de energia e o padrão que veio, a expansão que aconteceu e a assistência que ocorreu, né, mostra que contra fatos não tem argumentos. Então, que a gente tem que focar muito mais no amparo de função, né, na assistência que a gente está fazendo. Você é um modelo, muita gente que chegou aqui não ouviu você dar o inicial, por que você iniciou isso, né? Quer dizer, eu não sei quantas pessoas que ouviram falar que o Serenão, né, o foco principal do Serenão era o antibelicismo. Quantos anos você tinha? 21, por aí. 21, já entrou, né, numa carreira, já escolheu uma carreira focado naquilo, sabe? E hoje é um doutor especializado nisso. Então, eu acho que você serve de exemplo para muitos de nós, que no dia a dia eu ouço isso, de gente que não assume determinadas tarefas, determinados trabalhos, que são bem mais simples do que o belicismo, preocupado com a pressão. Agora, então, sim, você está de parabéns pelo verbete, você está de parabéns pelo trabalho, sabe? Conte conosco as nossas energias para que você continue realizando esse trabalho de desassédio em parceria com os bons amparadores que você tem. Obrigado, Malu. Agora, sim, um trabalho que eu acho que todo o trabalho da CCCI, ele contribui muito para isso. Né? Pautar o paradigma consciencial, a fazer TENEPS, eu acho que é um trabalho, né, eminentemente antibelicista. E assim, nesse meu trabalho, eu não sei, eu às vezes fico às vezes em dúvida se eu não tenho mais amparo do que outra, porque eu tenho muito aporte. É incrível, essas portas se abrem. E às vezes também eu percebo que determinadas temáticas eu acho interessante, eu paro para observar para onde as coisas estão fluindo, eu tento me posicionar de modo bem reflexivo, assim, pensar bem antes, para onde direcionar a minha energia. Estava fazendo um trocadilho aqui, você é uma mina cognitiva, né? Você tem muita informação para passar. Obrigado. Pega o microfone, Obrigado. Pedro. Pega o microfone, Pedro. Obrigado. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 44 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais, 13 perguntas respondidas online. Hoje temos 3 recados. Alexandre, acoplamentário, Mara, 40 manobras, Cláudio, vídeo, projeção na OIC. Antes, os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Então, nós vimos hoje que o investimento é na TARES, né? Então, você associando-se ao programa Amigo da Enciclopédia, você está colocando recursos para serem investidos integralmente na produção da enciclopédia da Conscienciologia, nas tertúlias diárias, na manutenção de todo o acervo do holociclo da holoteca. São os aportes conscienciais que essa geração de intermissivistas está deixando aqui para esse próprio grupo atual e para as próximas gerações. Então, você que é amigo da enciclopédia, cuja assinatura está vencida ou que não é amigo ainda, é muito fácil se associar. Você liga na recepção do CAEC no 45-3525-2652, em poucos minutos você faz a sua assinatura, o seu pagamento com cartão de crédito. E você que reside aqui em Foz do Iguaçu, é só comparecer na recepção do CAEC. E também pelo site www.enciclopediadaConscienciologia.org. Nós reforçamos aqui o convite para se tornar associado do programa Amigo da Enciclopédia. Muito obrigado. Olá a todos, boa tarde. A desperticidade, a condição de desassédio permanente total, é o tema do próximo acoplamentário, que vai acontecer dos dias 22 a 24 de novembro agora.
Os professores EPICOM serão professores Rui Bueno e Wildenilson Signorini. O acoplamentário é o primeiro laboratório do planeta, grupal, de experimentos parapsíquicos, que trabalha no desenvolvimento de vários aspectos do parapsiquismo, principalmente a clarividência facial e o acoplamento áurico. E o acoplamentário do dia 22 a 24 vai trabalhar especificamente também com a temática desperticidade. Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato pelo e-mail caec@caec.org ou pelo telefone 45-3525-2652. Obrigado. Boa tarde. Em nome da CIP, convido a todos para participarem do curso 40 Manobras Energética. É um curso prático com o professor EPICOM Mário Oliveira. Será do dia 11 ao dia 14 de novembro, no auditório do CAEC. São 4 dias de trabalho intenso com as energias, com aplicação de manobras básicas em dinâmicas interassistenciais. O curso desdramatiza e desmistifica o trabalho com as energias. Inscrições serão feitas no próprio auditório do CAEC, segunda-feira. O credenciamento começa a partir das 8 horas da manhã. Então, quem ainda não fez a sua inscrição, pode fazê-lo na segunda-feira, antes do início do curso. Informações pelo telefone 45-2102, 1421. E não tem pré-requisito. Quem for congressista, for participar do Congresso de Autopsicologia do IPC, terá desconto no 40 Manobras. Muito obrigada. Boa tarde, solicito um pouquinho da atenção de vocês. Um evento chamado Vídeo Debate, que ocorre hoje, em Foz do Iguaçu, na OIC. O filme Além da Vida, vai ser às 19 horas, às 21h40. Esse filme teve 2 indicações para o Oscar. Ele faz parte do projeto Vida Saudável e Dessoma Feliz, patrocinado pelo Colégio Invisível da Dessomatologia. Então estão todos convidados, tem um preço simbólico de R$10 e é um vídeo debate. Quem vai ministrar o evento é o professor Ivo Valente. Então, repetindo, vídeo debate hoje às 19 horas, filme Além da Vida, na OIC 3025-1404. E o preço simbólico R$10. É um projeto do Colégio Invisível da Dessomatologia. São todos convidados. O verbete da manhã é Gratidão Verbetográfica, especialidade Mega Fraternologia, autor professor Marcelo Silva. Obrigada e boa tarde a todos.